satisfação muito grande estar aqui com vocês. Eu sou um homem de rede, então eu estou aqui em nome de um monte de gente, então tem muita gente na web assistindo, que eu vou cumprimentar além de vocês. Além disso, eu estava brincando agora contigo, eu sou um representante dos gordos, que são poucos aqui. Sou do Fat Power. No sentido, e aí quando o Jerônimo me viu assim, disse, tu está suando e tal, eu digo, gordo tem dois problemas, ele tem fome e sua. Mas isso não nos torna menores, eu sempre brinco, até torna os maiores, né? E agora eu estou brincando que desapareceram com a minha apresentação. Então eu vou... E eu disse para ti que é contra os gordos. Mas, fundamentalmente, eu sou de uma fundação chamada Fundação Zero Brasil. Foi criada há 20 anos. Um grupo de amigos assim, se entusiasmaram com uma ideia que foi derivada da vinda do Günter Pauli, em 1995, ao Brasil, num seminário do Conselho dos Reitores. Na época, o Tundizi, o grande Tundizi, nosso grande imunologista, era o presidente de uma área do CNPq e o Formiga era o presidente do CNPq. E aí a ideia era trazer essa experiência para o Brasil, que é da Universidade das Nações Unidas, em Tóquio. A Universidade das Nações Unidas foi criada em 94 para discutir os grandes megatrends do planeta, e um deles é como a gente vai conseguir produzir, comer com baixo impacto. O impacto do nosso modelo de produção é severo. Então, a partir disso, a partir desse momento, nós tivemos contato com dois livros. Um livro chamado O que os negócios podem oferecer à sustentabilidade, um livro que foi escrito em 95, onde estava o Lutzenberg, o nosso grande Lutzenberg. Eu sou gaúcho, assim como o Jefferson, e sou homem das planícies litorâneas e da Mata Atlântica, né? Então, eu estou fascinado pela Manuela, que é o Google da Amazônia, onde nós viajamos juntos. E ela me contou e continua contando coisas, assim, dá vontade de ficar ouvindo eternamente. E o Günter Pauli é um belga que vem do movimento ecoindustrialista da década de 80 e que pensa que é possível, se tu colocar as coisas certas nos lugares certos, estabilizar qualquer sistema ecologicamente. No sentido de ecossistema não o clássico, o João me perdoe, não dos ecologistas, mas os ecossistemas evolutivos, que eu gostei muito do que disse a Manuela sobre agora eu também faço parte do lobby da mandioca, que é o fato que a mandioca progride. A mandioca quer ser um pouco diferente, né? Além disso, a Manuela tocou num aspecto que é o nosso objetivo aqui, discutir cultura e alimento, que eu sou filho de uma senhora, que hoje tem 90 anos, está viva, forte, faceira, e que é de origem espanhola, das Mesetas da Espanha, e que cresceu na beira de rio, cresceu no Peixe, no rio Maquiné, que é uma área muito bonita do Rio Grande do Sul, nas costas da Mata Atlântica, na região de Serra, mas na região plana. E o meu pai é da segunda colônia alemã que veio para o Brasil. Beleza. Em 1824, em outubro, quando a nossa princesa, a esposa do Dom Pedro, o Dom Pedro disse, mas cadê o nosso exército? Precisamos trazer exército. Aí disse, meu primo lá, o alemão, pode mandar uns tenentes, uns capitão aí, mas como é que nós vamos mandar? Manda os agricultores e no meio bota os caras que ninguém vai ver, porque senão o Napoleão nos pega. Então, eu sou desse processo histórico. O meu tataravô, um era construtor de igrejas, outro era ladrão de cavalos. Eu sou uma boa mistura, então. E essa coisa de não ter lado, e que tudo é do bem, tudo é do mal, ao mesmo tempo agora, e muda daqui a pouco, minha mãe cresceu, filha de açougueiro, de matador, cresceu comendo as carnes nobres em casa. O meu pai, alemão, de região restrita, no Taimbezinho, quem conhece o Rio Grande do Sul, é uma área de Mata Atlântica fechada de cânion. O sol nascia às 10, se punha às 2. Meu pai comia pé de galinha, pescoço de galinha, e a minha mãe dizia, vocês nem toquem nisso. Ou seja, a cultura começa com o que a mãe nos ensina a comer. Eu aprendi isso muito cedo. Estava conversando com a Alex, assim, essa coisa de aprender a comer de tudo é um aprendizado.
A gente, em casa, aprende a comer o que a mãe gosta, em geral, ou que a mãe leu que é importante dar para os filhos. E isso restringe a nossa dieta. Agora que eu tenho a apresentação, então, meu nome é Lúcio Bruch, Lúcio de Fraga Bruch. Esse é uma rede zero mundial, então essas coisas que eu estou colocando no começo, numa rede, o indivíduo na rede é o tempero, a comida é a rede. Mas um tempero pode mudar completamente o sabor da comida. Então, quem somos é uma fundação, e é fundação exatamente porque eu não queria contratar advogado no começo, e o Ministério Público cuida de mim. Então, eu tenho uma procuradora que me cuida, que não me deixa fazer bobagem, o que nos torna uma das poucas fundações desse país sem nenhum problema. É de caráter democrático, eu sou um defensor da democracia plena. Então, assim, os próprios membros da fundação acabam interferindo no jeito dela funcionar, então toda abordagem para melhorar o mundo é bem-vinda. Nós não temos nenhum sectarismo, ninguém está certo e errado. O compromisso com a mudança, com a melhoria, é o vínculo. É um grupo de pessoas interessadas em elaborar projetos, mas principalmente implementar. O objetivo é aprender coletivamente, a famosa consciência coletiva, o entendimento coletivo é a única coisa que leva as coisas para frente, no nosso ponto de vista, e a natureza e os ecossistemas são inspiração e guias. Eu tive um convívio muito grande com a Janine Benes, da biomimética, nos Estados Unidos, aqui, e assim sou muito biomimético, gosto muito das ideias da biomimética. E isso acabou, com o presidente, acaba interferindo. Eu fui presidente 4 vezes da fundação, mas teve mais 4 presidentes. Então, a Rede Zero do Brasil faz 20 anos esse ano, em maio. Aqui estão os membros, esses são aqueles que respondem pela fundação oficialmente, e aqui são os nossos especialistas apoiadores. Inclusive, temos das abelhas, temos de vários especialistas que nos apoiam a fazer projetos e também na educação de crianças. O que faz a diferença, do ponto de vista da fundação, são as pessoas, suas doxas. E aqui, até eu brinquei ontem com a Manuela, é o meu lado filosófico. Eu sou físico de formação, a filosofia, quando trata da natureza, se dá o nome de física, e usa como ferramenta a matemática, no sentido de que todas as opiniões são bem-vindas se forem sinceras, se forem bem colocadas do ponto de vista da construção do coletivo, e que é essa vontade de cooperar. O camarada, então, que nos tornou possível agregar todo mundo foi o Gunther, que veio em 95. O CNPq promoveu uma disputa pelo Gunther nacional, queria dar um curso, nós acabamos ganhando, trabalhava na área de projetos da universidade, e o Gunther é um anticonsultor, porque ele acha que a rebeldia é o melhor processo de resolução dos problemas. Então, ele nos deu sempre a inspiração e a mediação, mas sempre com a ideia de que toda rebeldia será bem-vinda. Segundo, os livros eu tenho aqui comigo, quem quiser conhecer, todos foram publicados por nós, né? Emissões Zero, de 97, é um livro fabuloso, assim, um livro que abre a cabeça da gente sobre a questão do ecoindustrialismo. O Upsizing, que é um livro de 98. Esses livros todos foram vendidos 10, o Upsizing em 20 mil exemplares, mas não são vendidos, porque a gente distribui, né? A gente consegue um patrocínio e distribui os livros. O Economia Azul, de 2012, que é um best-seller hoje, é um livro que está em 40 países, 30 línguas e tal. E agora, e eu acho que foi um pouco do motivo do Alex ficar sabendo da gente, o Carlo Petrini é o prefaciador do Slow Food, do novo livro do Gunther, que nós vamos lançar em maio, que é Economia em 3 Dimensões. É um livro genial, assim. A tradução é um barato, porque tu tem que pegar todos os detalhes envolvidos. E os livros das fábulas, que são 140 fábulas para criança, onde a gente tenta levar as crianças, e esse é o nosso compromisso. Na democracia só falta votar as crianças agora, né? Todo mundo já vota. É engraçado que eles não votam no mundo que eles vão viver, né? Então, as fábulas do Gunther, a gente trabalha com as escolas, e essa é a capa já do livro que vai sair na Itália. E as ideias do Gunther e todos os posicionamentos deles é o nosso ponto de partida. Os projetos no Brasil, nós temos vários projetos, mas eu trouxe para os projetos que são envolvidos com comida, né? O principal projeto que nos tornou famosos, se você entrar lá na internet, vai descobrir que a gente existe e tal, é
o enriquecimento de alimentos com adição de espirulina. Nós somos os primeiros a produzir espirulina no Brasil, nós usamos espirulina de vácuo remediador. E até 2012, de 98 a 2012, com o apoio do Laboratório de Bioquímica do LEB da FURG de Rio Grande, numa parceria, assim, nós temos um convênio formal. Em 2012, esse projeto foi não descontinuado, mas ele foi arrefecido porque a espirulina se tornou a solução, que era um artigo nosso lá de 95, a solução de biocombustíveis para aviões em 2050. Daí os americanos entraram com aquele modelo arrasa quarteirão, Superman, Supergirl, e eles botaram 6 bilhões de dólares, e aí a gente achou que o negócio era melhor, nós começaram outras coisas. Aqui vocês veem toda a sequência de eventos. Nós começamos um laboratório em 98, começamos a produzir dentro do laboratório em 2000, em 2001 fizemos essa pequena estação de produção, criamos essa mega daí grande, colocamos no alimento das crianças, testamos, fizemos teste de sabor, fizemos todo o processo. Inclusive, esse projeto, no início, foi financiado pela Copesul e pelo programa Fome Zero. Depois, nós entramos, em 92, o professor Jorge Chan, que é um grande especialista dos Ilhas Maurício, um grande permacultor e especialista em biosistemas integrados, esteve no Brasil, fez um projeto muito grande com o Facchini aqui no Rio de Janeiro. E aí nós entramos com esse tipo de projeto, que são os biosistemas integrados, redução de impacto na criação de suínos. Nós implantamos, aqui vocês podem ver o professor Jorge Chan, aqui essa área do hino preto, uma fazenda, que se integrou completamente, então tu termina com o esterco do suíno e agrega valor a ele, e aí tu tem produção de peixes, macrófitas e da própria espirulina, por causa do pH, que é muito básico. Nós trabalhamos com geração de energia, que é uma coisa que daqui não é o foco, mas cultivos de algas e macrófitas e criação de peixes. Fizemos isso com a Rede Zero Paraná, o Tecpar, e fizemos em Toledo. Isso foi um projeto muito premiado, foi bastante importante para nós e para nossa expansão como trabalho. O biosistema integrado hoje, todos os projetos que nós temos, infelizmente, são fora do Brasil. Nós estamos fazendo a recuperação do primeiro biossistema do professor Jorge Chan em Mount Boys, em Fiji. Estamos trabalhando na Argentina e agora iniciando um projeto com os indígenas no Paraguai, na região do Chaco. Um dos projetos do Brasil mais importante que nós temos, que estamos em desenvolvimento, é um projeto de hoje, uma coisa que nós estamos empreendendo, que nós estamos buscando como empreendedores socioambientais, é o desenvolvimento do design da paisagem para a produção natural de alimento por piscicultura sistêmica. Esse rapaz, é o Fábio, ele constrói o lugar para os peixes viverem e aí não precisa dar comida. É um projeto muito interessante. Então, a base poética, nós estamos escrevendo um livro para botar metodologia, para descrever como se faz isso, criando lugares onde a vida queira viver. A base técnica é estabelecer a metodologia e escrever o livro para capacitação e treinamento, que está em finalização. A base financeira, nós estamos em busca de apoiadores agora. Nós já fomos apoiados pelo Banco do Brasil, pela Petrobras, por vários, em projetos específicos. E a meta nossa que nós temos é um tanque por bioma até 2021 e 200 tanques no Brasil em 2025, que é o fato de que a Amazônia tem tudo, mas não tem um herbívoro, um peixe herbívoro capaz de fazer um biossistema. Então, nós vamos ter que trazer o milho. Nós vamos ter que trazer esse herbívoro. Nós temos já os herbívoros bem adaptados, que são as carpas capins de vários tipos. Então, a coordenação geral é nossa da Fundação, e o Fábio é que está conosco fazendo esse projeto. Porque, do ponto de vista do nosso trabalho, se o assunto for comida, eu sou gaúcho. A terra dos banhados mais maravilhosos, o banhado Taim. Muita gente aqui é da floresta. Nós não somos do espírito da floresta, nós somos do espírito do banhado. E no banhado, a majestade do banhado é porque no banhado é um lugar na terra, em qualquer lugar que vocês forem, de mais produção orgânica existe. Então é um lugar que a gente tem que olhar. E diferentemente do que muita gente pensa, o Pampa e a região de banhado e a região de campo tem muita biodiversidade. Só que as pessoas só veem o campo, passam correndo e não prestam muita atenção. Então, aqui que vocês estão vendo é uma área de migração. Nós temos vários pontos de migração no Rio Grande do Sul. E aí vocês têm que se perguntar como é que
Milhares e milhares de pássaros que vão para lá e para cá, o que eles comem? E são tão saudáveis que conseguem sair do sul da Patagônia e até o norte, no Alasca, voando. É inimaginável isso, porque aqui está toda a comida que eles precisam. Então, nosso aprendizado, nosso modelo é onde há comida em abundância, é para lá que devemos olhar. Ontem o Jefferson ficou meio me olhando assim, disse, olha, floresta lá dentro. Eu comecei um doutorado em florestas nos Estados Unidos, numa universidade chamada Antioch, New England, que é só sobre as florestas milenares do norte dos Estados Unidos. E a gente, quando entra numa floresta dessa, depois de 2 horas, tu não vê mais um bicho, não tem mais comida nenhuma. Se tu ficar ali e não tiver ajuda e não sair. Já um banhado, tu pode entrar a hora que tu quiser que tu vai achar comida. Então, a majestade é o banhado para nós. Logo, o banhado é nosso mestre. Ele é diverso, dinâmico e sem hierarquia, ou seja, ele é democrático. Não tem alguém mais importante. Todos são importantes. Ele vai do microscópico fitoplâncton aos animais de grande porte, harmonia, desenvolvimento, alimento e saúde. Só que esse banhado aqui, diferente dos banhados, não é natural. Esse é um banhado construído. Isso se chama, que nós chamamos de design de paisagem. Esse banhado aqui produz muito alimento e foi construído durante 2 anos. Por isso que nos nossos projetos, tu precisa 2 a 3 anos para montar isso. Isso é uma arena de cooperação para a criação de peixes. E aí tu não precisa de alimento. Tem muita história, isso aqui que rende horas e horas, porque é muito divertido. A nossa guarda aqui é uma jacaré, de 2,5 metros, que ninguém chega perto, obviamente. O nosso manipulador da qualidade genética é um biguá, que come 20% dos peixes, mas no final do processo tem 20% mais de massa de peixe. Porque ele só come os que têm probleminha. Ele fica olhando assim, quem tem problema eu pego. E ele é territorialista. Ele leva a família para viver ali. Que é o pai que não cuida do lugar onde ele está com a família. Então, assim, é perfeita a combinação desses animais. Os animais são... Tu tem tartaruga, porque tu tem que alimentar o jacaré, né? Bom, e assim vai. Aqui, até eu coloquei... não o Fábio mostrando o peixe, mas mostrando os jacarezinhos dele. E ele tem várias discussões, que o Fábio já ficou convencido que ele fala com aquela jacaré, quando ele rouba os ovos dela e ela fica muito brava. Então, ele fica de mal uma semana com ele. O Fábio é manejador de vida selvagem, logo vocês podem imaginar todos os animais no Rio Grande do Sul, ele foi treinado para isso. Ele faz estudo de qualidade, saúde animal, e eu estou. Então, os projetos do Brasil usam a adaptação também das fábulas do Gunther, que são esses livrinhos, que a gente está fazendo. Não, você tem mais 5 de presente. Eu tenho mais 5, porque esqueceram da minha apresentação, foi isso? O Projeto Brasil, então, nós temos uso e adaptação das fábulas de Gunther, que uma das linhas, são várias linhas, é só alimento. É só alimento. É imaginação e ciência. Eu acho essa, assim, eu brinco com o Gunther. Nós estamos fazendo muita coisa, mas o nosso legado é esse. Porque as crianças, assim, eu imagino, esse projeto das fábulas a gente fez em 20 anos, ele está no 8º ano. Em 20 anos, nós conseguimos que as crianças brasileiras todas tenham acesso a essas fábulas e consigam entender o meio ambiente de uma forma integrada, com a economia, com a cidade, o campo, a floresta. Então, é imaginação e ciência, quanto tu puder imaginar, mas o quanto a ciência te acompanha. Experimentação, desenvolvimento do pensamento sistêmico, conhecimento da realidade. E nós temos um parque de 5 hectares, na cidade de Colombo, no Paraná, que a gente está construindo como uma Fableland. Nós vamos ter a nossa Fableland, que é um lugar onde as crianças podem ir reconhecer as próprias fábulas. Por exemplo, uma das fábulas é sobre arroz vermelho. Por que você come arroz branco? O arroz vermelho é muito melhor. Então, as crianças plantam, por exemplo, as crianças do 1º ano dessa escola plantaram arroz vermelho, acompanharam como é que era, para quebrar. O grande objetivo é que, primeiro, pela imaginação, tu quebrar o tempo. As pessoas não pensarem que, hoje, desde que o nosso novo presidente, o Temer, entrou aí, todo mundo começou a usar a palavra sempre, porque é a palavra-chave dele, né? Ele fala sempre, não é sempre. Então, assim, não me confundam, pelo amor de Deus. O sempre e o nunca entrou agora de um jeito na linguajar brasileiro terrível. Então, o Parque dos 5 Reinos é um lugar para as crianças reconhecerem. Então, vocês vêm aqui,
Aqui é a Denise, que é a nossa diretora pedagógica. Nós, durante 4 anos, fizemos isso na cidade de Curitiba, distribuímos 150 mil fábulas, 36 fábulas diferentes, hoje são 144. O objetivo é uma por dia, 365. Aqui é o parque, aqui é o canteiro das flores, que é o canteiro da sazonalidade, daí a criança vai lá ver qual é a flor que nasce em cada época. Aqui nós temos uma horta orgânica certificada, já, processo final de certificação. Aqui é um rapaz da agrofloresta, um mago jardineiro, Ademar, brasileiro, que é quem cuida disso tudo para nós. Que é uma ideia de rede, né? Tu não tem como saber tudo, mas tem como ajudar que todos se juntem para fazer um projeto. Aqui vocês já veem as crianças apresentando, cada uma apresentou um dos reinos da natureza dançando. E aqui, no finalzinho, vocês enxergam já o uso da automação, o uso do Arduino para fazer monitoramento à distância, as crianças acompanharem como é que está o desenvolvimento da floresta. Então, assim, é tudo. Não tem a ideia básica da Fundação é não ter restrição, não ter doutrina, não ter o jeito certo. Então, esse nós estamos fazendo é um projeto espetacular, assim, de participar, de ver as crianças, de ver os professores, toda essa questão. Vamos lá. E aí, no desafio dos alimentos, aí eu vou ter mais ou menos que ler, mas a informação fica, a nossa posição, que a luta que continua sendo é o orgânico, dizendo que dá alimento de verdade, né, saudável e prazer da comida, mas ele não consegue dar disponibilidade para todos, e o discurso da agricultura industrial, que não necessariamente aquele alimento é o alimento, mas ele é bem parecidinho. O alimento é razoável, pô, pelo amor de Deus, não reclama, cara. É o que temos para o momento, vamos aproveitar, está chegando aí. E é o que temos para bilhões. O grande argumento da agricultura industrial é que nós alimentamos bilhões. Quem vai resolver? Isso é um falso dilema, porque não é nenhum nem outro. A briga só interessa a eles, mas não a nós. Porque há anos eles dizem isso que vão resolver e ninguém resolve. Então, o ecossistema humano, a gente tem fundamentalmente alimentação aqui, mas a gente faz a digestão, tem a nossa flora e fauna intestinais. Hoje nós temos uma crise das alergias, as nossas floras e faunas são todas destruídas. As pessoas só cuidam do alimento. Mas o que acontece com o alimento dentro de nós? Muitos mistérios. Síntese. O fígado sintetiza 500 substâncias e todas as glândulas do corpo. Medula, o sangue, miríade de usinas bioquímicas. Que história é essa? Nós somos um ecossistema, nós somos um ecossistema. E os resíduos, de tudo um pouco, sem muitos mistérios, aí já sem muitos mistérios, e devolvido ao meio ambiente. Vida que segue. No ecossistema ampliado, então, o alimento, de onde vem, de que forma vem, por quanto tempo teve armazenado isso. Hoje, conversando, pessoas dizem assim, Lúcia, é muito complicado tudo, é muito complicado. Porque o nosso sistema, o nosso ecossistema é complexo e muito evoluído. Temos escolha? Podemos decidir? Provavelmente não. Só se formos afortunados, como nós aqui dentro. A cultura se alimenta da cultura, a cultura come a cultura. Arroz no Rio Grande do Sul, se não tiver arroz, quando eu faço trabalho lá na Argentina, nunca tem arroz, dá uma saudade do arroz, mas pão tem todo o tempo. Cada um, a gente come. Como o alimento chega até nós, e aí passa para aquilo que se chama comida. O alimento não é comida, né? A comida, ontem nós não fomos lá na fazenda ter um alimento juntos. Nós vamos ter uma comida. A comida é outra coisa. A comida é cultural. E aí a gente morre pelo aquilo que a gente gosta, que é boas sensações e boa linguagem, boa conversa. E aí é saboroso, a companhia é legal, o lugar é agradável. E o que eu estou comendo? Isso não importa, está tudo tão bom aqui, tu vai estragar agora. Consciência do alimento, para com isso. Então, a sensação e a linguagem predominam. E pensando ainda em ecossistemas, o que o alimento mantém o ecossistema saudável? O que pode faltar? Tu está comendo isso aí, mas não tem proteína, rapaz. O que pode contaminar? O que pode ser demais? Por exemplo, o trigo. O trigo natural tem 1 de glúten. É o trigo que nós estamos comendo aí nas bolachinhas, que é a maior ditadura que existe do alimento do mundo. O que mais se produz é bolacha. Em qualquer lugar que vocês tem bolacha, já tentando. E um trigo com 5 vezes mais de glúten. Todo mundo virou alérgico a glúten.
óbvio. Mas a companhia é boa. Evolução. Então tem uma evolução. Né? Modelos mentais na sociedade moderna, o mais importante é ser feliz, cada vez mais o hedonismo toma conta, e eu ser feliz, mais eu quero ser feliz. Né? Não é aquele assim, eu sou feliz apesar de qualquer porcaria que aconteça na minha vida. Esse é feliz. Mas ok, se é isso, então como fazer para que todos sejam felizes? E esse é o grande objetivo da fundação da Reserva Mundial, é que todos tenham mesmas oportunidades. Só dá para ser feliz junto com os seus ou tem que ser feliz com todos? Então essa coisa é muito interessante. Precisamos de um mundo melhor para todos. E aí vem essa coisa, agricultura tradicional versus agricultura orgânica. E o pessoal da agricultura tradicional eu conheço bem, conheço todo esse pessoal. Nós somos os competentes, nós sabemos as coisas. Então, o que eles são? Eles são meio durões. Ninguém viu um cara do agrobusiness ser muito molengo. Eles se dizem mais competentes e capazes de resolver o problema. Mas não produzem comida para alimentar, eles produzem comida para vender. Não pode... É agrobusiness, é comida para vender. Disponível para o máximo que der. O que atrapalha, com riscos controlados, parece aquela comida, parece que é o teu arroz, mas não é exatamente, mas já está bom, é razoável. E para quem pode pagar e que pagando a margem seja boa. Então aqui aparece a razão de tudo, porque tu vais para a agricultura orgânica, a mesma coisa. O agricultor orgânico ele é o cara legal, daí não é o durão. Mais competentes, também somos mais competentes. E capazes de resolver o problema. Comida para alimentar, esse é o ponto muito legal. Tradicional, sem riscos à saúde. Mas para quem pode pagar e que pagando a margem seja boa. É a mesma coisa, é o mesmo negócio. É o mesmo negócio. No fundo, todo mundo está dizendo que é o melhor. A guerra é por ser o melhor, não é por resolver o problema. Será que a tecnologia vai resolver? E aí, um comentário aqui sobre São Paulo, né? Que eu adorei aquela celeuma da ração. Comida, quer dizer, quem está com fome, meu. Bom, comida viva, os herbívoros. Eu tenho um grande amigo gaúcho que é da comida viva, é o cara lá da Ana Maria Braga. E ele diz assim, Lúcio, só não espalha. Mas se tu tiver uma carninha de boa referência, coma. Mas tu não é da comida viva. Mas eu não posso falar isso em público. Ou seja, alimento é uma coisa muito mais importante do que o jeito, do que tu pensa o mundo, se tu estiver bem alimentado. Mas a comida viva pode ser, nós vamos sair, como disse o Jefferson ou o Jerônimo, que saiu com a cesta. Eu já fiz isso várias vezes em vários lugares. Principalmente onde temos, agora sim. Principalmente porque temos, eu fiz todos esses cursos monásticos possíveis. Eu adoro esse negócio de ser monge. Comida de verdade, os normais. Comida processada pode ser. Rações, o quê? Comida sintetizada é o fim, Martim. Aí nós estamos mortos se nós começarmos a comida sintetizada. Só que está todo mundo o dia inteiro tomando remédio que é comida sintetizada. Traindo o Hipócrates, que dizia que a tua comida é o teu remédio. E assim vamos. Muito obrigado. Desculpe ter passado um pouco do tempo. Pequena vingança.